Bem, olá pessoal. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre princípios e conceitos de projeto de software. É importante a gente relembrar conceitos relacionados à orientação a objeto, que a gente vai utilizar depois, posteriormente, para evoluir o nosso diagrama de classe de análise para um diagrama de projeto. E quando a gente cria um modelo orientado a objeto, a gente utiliza já a orientação a objeto justamente porque ela permite nós organizarmos melhor o nosso software em termos de modularização, coesão e tudo mais. Então a gente precisa entender esses conceitos por trás para que a gente faça um software orientado a objeto bem organizado. Bom, então quando a gente fala de projeto, né, a gente está falando de uma tomada de decisão. Né? É ele que vai vir a se tornar o nosso software. E no projeto nós vamos tomar várias decisões, como a linguagem, a arquitetura, o tipo de interface, o tipo de banco de dados ou persistência de dados, né? E assim por diante. Então, essa relação entre os requisitos do sistema e o que o engenheiro tem à disposição está envolvido no projeto. Não importa as restrições, né, que são impostas, a solução deve ser adequada e respeitar os melhores princípios de projeto de software. Então é isso que a gente está fazendo. Nós, como engenheiros de software, a gente quer transformar os nossos requisitos básicos, que foram descritos, né, que são as demandas que os clientes passam para a gente, e transformar isso num software. Mas esse software ele envolve várias decisões que devem ser tomadas, algumas em conjunto com o cliente, outras baseado na experiência que a gente tem, sabendo qual que é a melhor forma de fazer, principalmente no que diz respeito à estruturação interna do projeto que o cliente não vê. Isso vai impactar muito na manutenção e reuso do teu software. Bom, um sistema de software, ele primeiro existe para fornecer valor aos clientes e usuários. Todo projeto de software deve ser o mais simples possível, sem, claro, descartar as características de qualidade importantes em nome da simplicidade. O comprometimento com a visão arquitetural do sistema é essencial para o sucesso do projeto de software. Com relação especificamente à arquitetura, a gente vai falar na próxima aula, né? Mas a arquitetura é a maneira com que você vai estruturar o teu software, né? E essa maneira com que você vai estruturar é essencial para o sucesso ou fracasso do teu software. Pode não ser num primeiro momento, mas principalmente se seu software tiver muitas manutenções ou evoluções, a arquitetura é um fator primordial. Os modelos que são elaborados na fase de projeto serão usados posteriormente por desenvolvedores responsáveis pela implementação, teste e manutenção do sistema. Então, muitos dos artefatos que a gente desenvolve, eles são necessários não apenas para a gente entender o que se deseja, mas como uma forma de documentação, tanto na implementação e teste, como posteriormente na manutenção. Um sistema com longo tempo de vida tem mais valor, ou seja, a gente quer implementar um sistema que a gente possa realmente utilizar ele por um longo tempo, né? E não a partir do momento que dá um problema a gente descartar e começar um novo porque ele foi mal projetado. E a reutilização pode ajudar a poupar tempo e esforço, bem como aumentar a qualidade do sistema de desenvolvimento. Sempre que possível, a gente tem que reutilizar código, componentes, coisas já implementadas, né? Principalmente se a gente souber que esses componentes, esses códigos têm uma boa qualidade. Isso vai te poupar tempo e vai fazer você utilizar um código que você sabe que funciona, já foi testado e é de qualidade. Bom, e raciocinar claro e completamente antes de realizar uma tarefa sempre produz melhores resultados. Aprender principalmente com os erros é muito importante. Bom, quais são os princípios do software orientado a objeto? As diretrizes de qualidade de um projeto de software são, primeiro, o software deve ser modular. O que é modular? É você conseguir dividir o teu software em pequenos módulos que façam sentido independentemente.
O projeto deve conter representações distintas para dado, arquitetura, interface, componente. Isso é muito importante, você usar diversos modelos com estereótipos corretos. Facilita a você entender aquele teu modelo. O projeto deve levar a componentes que possuam características de independência funcional. Independência funcional é um dos conceitos que a gente vai falar aqui nessa aula, né? Que são os conceitos importantes de orientação a objeto. E o projeto deve levar a interfaces que reduzam a complexidade das conexões entre componentes, o ambiente interno. A gente está falando de interface que a gente viu na última aula, né? Que interfaces que descrevam o que o componente faz e não importa como que ele funcione, né? Essa complexidade vai ser modularizada dentro do... Então, o primeiro conceito que a gente vai falar é abstração. Abstração é um conceito que normalmente é visto lá quando aprende orientação, programar orientado a objeto. E a gente precisa da abstração porque a gente lida com a complexidade em diferentes níveis. Então, quando você quer falar com pessoas diferentes no desenvolvimento de software, você precisa trabalhar com diferentes níveis de abstração. A abstração, basicamente, é a gente representar um elemento por suas características essenciais e ainda a gente conseguir identificar e entender aquele elemento. Quanto mais simples é a descrição de um elemento, mais alto é seu nível de abstração. Em contrapartida, quanto mais completa e detalhada é a descrição, mais baixo é o nível de abstração. Então, por exemplo, se a gente pega esse cara aqui, ó. Bom, todo mundo vai conseguir saber que esse cara é um ser humano, representa um ser humano, uma pessoa, um homem, né? E assim por diante. Então, isso é um exemplo de alta abstração. A gente está representando ele com características mais essenciais possíveis para conseguir ser identificado e compreendido. Bom, por que isso é importante? Porque depende, você vai falar com o seu cliente, por exemplo, você precisa falar às vezes num nível de abstração muito alto para entender o básico sobre algo, né? Em contrapartida, se você começa a desenvolver uma funcionalidade, você precisa entender em detalhes, descer aquele nível de abstração. Então a gente vai trabalhar com modelos em diferentes níveis de abstração. Quando a gente quer entender o que se faz, a gente trabalha em um nível de abstração bem alto, mas a partir do momento que a gente precisa entender como ele se faz, a gente vai precisar entender, né, detalhes sobre aquele elemento e a gente vai abaixar o nível de abstração. Então o projeto é um passo por um processo de refinamento. A gente vai conduzir ele sempre de níveis mais altos para níveis mais baixos de abstração. Nos primeiros estágios, a gente vai criar um projeto mais simples que evitem detalhes desnecessários, facilitando o entendimento, comunicação e avaliação. Bom, outro conceito bem comum que a gente trabalha em orientação a objeto é o encapsulamento. Encapsular está relacionado à ocultação de informações, né? Então, para vocês lembrarem sobre o conceito de encapsulamento, vocês podem lembrar, por exemplo, aquelas máquinas da Nespresso, né? O que a gente tem lá? A gente usa cápsulas para fazer um café. Ou seja, né, uma cápsula, dentro você não vê o que tem dentro, porque aquele conteúdo está dentro da cápsula, ou seja, ele está encapsulado, ele está ocultado. Por que isso é importante na orientação a objeto? Porque muitas vezes a gente não quer, a gente não precisa, na verdade, entender como algo foi feito. A gente só precisa saber qual módulo utilizar, principalmente quando a gente tem módulos muito grandes, né? Um exemplo muito comum de encapsulamento são componentes. A gente não sabe como ele é implementado e só o que ele faz, né? E isso que a gente busca que módulos e componentes devem ser projetados de modo que as informações contidas nele sejam inacessíveis a outros módulos e componentes, né?
inacessíveis seria principalmente não ser vistas, né? Então a gente vai ter questão de visibilidade, né? Todos aqueles conceitos de público, privado, e assim por diante. Já o componente em si, você pode fazer realmente um componente que você não tem acesso à informação. Em Java, por exemplo, você pode fazer um componente só um ponto class, que teria só as informações, seria só o componente para funcionar, mas você não saberia como que ele foi implementado. Isso daí vai ajudar praticamente na facilidade de reuso e manutenabilidade. Outro conceito muito importante é a modularização, né? Decomposição do sistema em módulos. Então a gente vai definir partes bem definidas ao sistema, definindo a estrutura lógica do sistema que serão divididos fisicamente. É a estratégia dividir para conquistar. A modularização em si, ela vai estar muito relacionada a decisões do projeto, né? Então, todo o nosso desenvolvimento, ele é um conjunto de coisas que a gente está ali fazendo junto. Então, vamos supor, se você está usando o Scrum e você precisa fazer um sprint, você precisa definir o que vai ser implementado naquele sprint, né? Provavelmente você vai basear isso em casos de uso, história de usuário ou no seu requisito. E você tem que definir o que você vai implementar. Você pode implementar módulos, né? Definir esses módulos ali a serem implementados naquele pedaço de software, né? Então, a modularização é como você vai organizar o que você vai colocar dentro do módulo. Lógico que isso tem a ver também com a sua experiência em projeto e com técnicas orientadas a objeto. E a gente vai falar um pouco se o jeito que você está organizando está correto ou não. E também tem níveis de modularização, né? Você pode fazer o módulo, considerar o módulo uma classe, o módulo um pacote, o módulo um componente. Né? A gente tem diferentes formas de modularizar em diferentes níveis. Bom, a modularização facilita o entendimento, uma vez que cada módulo pode ser entendido separadamente. Então, esse é um conceito, né? Então, se a gente está falando de módulo, você está falando de ser entendido separadamente. Facilita o desenvolvimento, uma vez que cada módulo pode ser projetado, implementado e testado separadamente. Como eu falei, né, isso é muito importante, você ter essa visão do que vai se tornar um módulo. Isso vai ajudar, por exemplo, a você definir o que você vai implementar naquele momento, se você estiver usando, por exemplo, o Scrum. Diminui o tempo de desenvolvimento, uma vez que o módulo pode ser implementado em paralelo ou ainda reutilizados. E a modularização está relacionada à separação de interesses. Separação de interesses é a gente dividir o que você deseja implementar e qual é o interesse daquele módulo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um sistema que a gente precisa, vamos supor, por exemplo, um sistema que a gente precisa gravar dados sobre os alunos, né? Bom, a gente tem vários interesses que estão aí. A gente tem o interesse de tratar os dados dos alunos e tem o interesse de gravar os dados do aluno. Então, o ideal é o que? A gente não implementar no mesmo módulo as funções que tratam do interesse de manipular os dados do aluno com as funções que fazem a persistência, por diversas razões. A primeira é que, por exemplo, a tecnologia de persistência pode modificar, né? Então, isso é o interesse. Quando a gente cria um módulo, qual que é o interesse principal daquele módulo? É fazer uma conexão com uma máquina de cartão de crédito, é fazer uma persistência de dados, é gerenciar dados de um determinado documento, né? E a gente tentar realmente que cada interesse fique num módulo específico e não fazer vários módulos, fazer um módulo só tratando vários interesses. Bom, então essa separação de interesse denota o princípio que guia a divisão em partes. A parte do programa dedicada a satisfazer um determinado interesse deve estar concentrada em uma única localidade e deve ser separada de outros interesses, né? Isso ajuda a ser estudado e compreendido com facilidade. Independência funcional está intimamente ligada à modularidade, encapsulamento e abstração. Então, quando a gente fala de independência funcional, a gente está falando do quê? De um módulo que ele é independente
que a sua funcionalidade independe de outros, né? E essa independência a gente mede por dois critérios, que seria a coesão e o acoplamento. A coesão é a medida de força funcional relativa a um módulo, ou seja, o que aquele módulo faz, qual a sua força funcional, ele faz várias coisas ou uma coisa só. O acoplamento é a medida de interdependência relativa entre módulos, ou seja, aquele meu módulo, ele depende de muitos outros módulos ou não, né? Com isso a gente consegue saber se ele tem uma independência funcional boa ou para ele funcionar ele depende de vários outros módulos. Então, quando a gente fala de independência funcional, a gente busca aumentar a coesão e diminuir o acoplamento entre os módulos. Por quê? Aumentar a coesão, a gente está dizendo que ele faz uma coisa só, né? Ele é um módulo específico para tratar algo. Como eu falei, se você faz um sistema que, se você quer implementar alguma coisa para gravar e gerenciar os dados, você tem que fazer essas duas funcionalidades em coisas distintas, para cada uma ser coesa e ser específica, né? Isso faz com que os desenvolvedores criem componentes mais reutilizáveis, tá? Então, quando a gente fala em aumentar a coesão e diminuir o acoplamento, a gente está falando em manter os elementos que precisam ser alterados em conjunto, o mais próximo possível, permitir elementos não relacionados no código sejam alterados de forma independente e minimizar a duplicação de código. Porque, por exemplo, vamos de novo com um exemplo de persistência de dados. Se eu tenho um módulo que faz a persistência, quando eu estou gerenciando os dados do aluno, se eu colocar a persistência dentro do módulo do aluno, quando eu for fazer um módulo que faz o gerenciamento de dados do curso, eu também vou ter que colocar, por exemplo, o código que faz persistência dentro de curso. Eu vou estar duplicando o módulo de persistência em duas partes do código. Agora, se esses caras utilizarem um módulo separado que é só de persistência, a persistência vai ser única no meu código. Todos vão utilizar aquele módulo.